Olá, vamos para o segundo vídeo da mensagem da Bíblia. Números 16, 18. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, neles puseram fogo, e deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus, um só homem, se indignaste-as tu contra toda a tua congregação. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda esta congregação, dizendo: Subi do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi até Datã e Abirão, e após eles surgiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens ímpios, e não toqueis em nada do que é seu, para que porventura não pereceis em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá e Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram na porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisso conhecereis que o Senhor me enviou, e fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morrem todos os homens que foram visitados, como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu vivo, descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu e a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também, aleluia, glória a Deus. E todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens, e eles e tudo que era seu, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu. Assim pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu dos gritos deles, porque diziam: para que não os tragam e nos traguem a terra também a nós. Então saiu o fogo do Senhor, consumiu 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome um incensário do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quando aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que os santos são, e serão por sinal dos filhos de Israel. Eleazar, sacerdote, tomou os seus incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados, e estenderam as folhas para a cobertura do altar, o maioral para os filhos de Israel, que nenhum estranho não for da descendência de Arão se achegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá, a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito, pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste todo este povo do Senhor. Aleluia. Aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem cobriu, a glória do Senhor apareceu,
Vieram, pois, Moisés e Arão e perante toda a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos, e disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo no altar, deita o incenso sobre ele. Vai depressa, e a congregação e faz expiação por eles. Porque grande indignação saiu desde diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu no meio da congregação. Mas eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Corá. E voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Grande e poderoso Deus, que mensagem! Essa mensagem é uma mensagem de alerta, porque ele diz aqui: depois que aquele povo, aquela multidão viram que o Senhor abriu uma fenda e engoliu 250 homens, queimou 250 homens, fora Datã, Corá e Abião, e seus filhos e suas mulheres, e as suas crianças. Diante desse feito, mesmo assim, aquele povo murmuraram e disseram para Moisés: Moisés, tu matou todo aquele povo. O que Moisés tinha a ver com a rebelião daquele povo? Um povo rebelde, povo sem pudor, metia a lenha em cima de Moisés. E Moisés mostrou para aquele povo que Deus era com ele. E o que saiu da boca de Moisés, Deus o fez. Por quê? Porque era da vontade de Deus. Deus, ele tinha que se manifestar no meio de Arão e no meio de Moisés, para que aquele povo se arrependesse da maldade. Mas mesmo assim, eles se revoltaram contra Moisés e Arão e ainda disseram que eles mataram todo aquele povo. E como já disse aqui no relato da Bíblia, na mensagem, foram 17 mil homens. Foram os 250 e toda a família de Arão, Abirão e Datã. É muita alma, gente. É muito povo, não é não? E você acha que este Deus que fez tudo isso aqui, para mostrar que Arão era ungido, que Moisés era um escolhido, você acha que Deus, ele mudou? Você acha que Deus agora, ele deixou de ser, né? Aquele Deus que destruiu todo aquele povo, mais de 17 mil almas, quase 18 mil, em um só dia. E era para ser muito mais pela misericórdia. Moisés disse: Arão, corre, vai à congregação, acende o incensário, para que a praga desça, a praga cesse. Mas com tudo que fez Arão, correu e fez tudo direitinho. Mesmo assim, a praga ainda levou 17 mil almas de pessoas rebeldes. Mas a destruição era muito mais. Mas Moisés intercedeu, colou a sua cara no pó na terra e rogou por aquele povo, para que o Senhor não matasse todos eles. E você acha que hoje é diferente? Que Deus não se ira com o homem que está em rebelião. Portanto, meu irmão, o que Deus quer falar neste momento com esta mensagem? Muito cuidado, meus servos, minhas servas. Vejam que posição vocês se encontram. Se estás diante de Deus com rebelião, ou se estás diante de Deus com mansidão e obediência. É fácil, meu irmão, saber se estamos em rebelião. Como é que está a tua vida? Porque Deus chama. Ele não chama para ser um derrotado, um desvalido. Não.
Ele diz que a tempestade é momentânea e passageira. O deserto não é moradia. Mas tem homens e mulheres de Deus que já estão em deserto por mais de 10, 15, 20, 30 anos. Em deserto. Por quê? Por que o deserto? Você acha que Deus que está mantendo ele ali? Você acha que Deus tem prazer? Teve prazer de matar todas aquelas almas? Claro que não. Ele fez aquilo para poupar Moisés, mostrar para o povo, para o restante, que eram milhares, que Deus era com Moisés, para eles obedecer o homem de Deus. Que ele era o líder. E quando o homem está fora do propósito de Deus, ele se coloca em deserto. E nem o próprio Deus pode fazer nada por ele. Por quê? Porque é ele que tem que tomar decisão. A decisão não vem de Deus, ele vem do próprio homem. E como é que nós entendemos qual é a decisão e qual é os propósitos de Deus? É se humilhando. Porque ele disse: o meu povo, se ele se humilhar, se ele orar, se ele clamar, eu vos ouvirei e sararei a sua terra. Então, se você clama, se você ora, se humilha, ele vai revelar os seus mistérios. Ele vai revelar aonde está a tua rebelião. Está como aquele povo que foi consumido pelo fogo, que foi consumido pelaquela flecha, aquela fenda que se abriu na terra, engoliu vivo e eles foram para o sepulcro vivo. Você já imaginou? Triste é o homem ser sepultado morto, né, para a família, quando tem esse tipo de tristeza e angústia na família. Agora, triste é para os familiares saber que o seu povo, ele foi consumido, enterrado vivo. A terra engoliu, cobriu e ali eles foram enterrados vivos. Que mensagem! Que mensagem para deixar esta oportunidade para alguém. Esta mensagem tem endereço certo. Deus está falando com o homem que está em rebelião, que está em deserto por 10, por 20, por 15, por 30 anos, por rebelião, por rebeldia. Deus, ele não tem prazer na angústia e na tristeza do homem, na miséria do homem, nem flagelo de homem algum. Porque ele diz na palavra: tenho prazer na prosperidade dos meus servos. É Deus quem fala, irmão. Tenho prazer na prosperidade dos meus servos. Mas ele diz, claro, dos meus servos, não dos meus rebeldes. Não dos meus rebeldes. Porque estão contra o próprio Deus. Se você gostou da mensagem, envie esta mensagem para alguém. Deixe um comentário, diga de onde você ouve esta mensagem. É importante. Envie esta mensagem para alguém, obedeça, saia da rebelião. Certamente você encontrará um homem que está preso no deserto por 10, por 15, por 20, por 30 anos. Por rebeldia, por rebelião. Amém? Até a próxima.